Olá, é válido sentir ciúmes? Uma época era condenável sentir ciúme. As pessoas diziam que ciúme era posse, que era insegurança, que era falta de maturidade. Pois bem, pode ser mesmo e pode não ser. Então, o que é o ciúme? O ciúme é uma síndrome de sentimentos, comportamentos, pensamentos, alterações fisiológicas que aparecem diante da ameaça a um relacionamento amoroso que é provocada por um possível rival real ou imaginário. Então, se o meu relacionamento amoroso está sendo ameaçado por um rival, pode ser imaginário ou real, ou a existência do relacionamento ou a qualidade do relacionamento. Então eu passo por uma síndrome que é chamada ciúmes. Então o que acontece, né? Nem sempre, então, o ciúme é condenável, é irrazoável. Pelo contrário, é esperado, é razoável, sim, que sintamos ciúmes. Quando? Qual a principal regra? O ciúme adequado é aquele que é proporcional aos riscos ao relacionamento provocado por um rival. O que é proporcional aos riscos? Então tem realmente situações onde há risco para o relacionamento. E sentir ciúme de menos ou de mais nessas circunstâncias é inadequado, é irrazoável. Então a pessoa que não sente nenhum ciúme, que supõe que o parceiro jamais trairia, é irrazoável, ele não está com o ser humano, então. Porque o ser humano pode sim ser tentado, pode ter uma escorregadela, depende das circunstâncias, depende se ele bebeu, se o relacionamento não está muito bom, se encontrou um rival sedutor. Não que ele tenha intenção, muita gente fala, você não confia em mim, não se trata disso. Às vezes não confiamos mesmo. Mesmo quando confia, a pessoa é humana, ela está sujeita a tentações. Então é irrazoável, é irreal acreditar que o parceiro jamais trairia. Isso não é um ser humano, é um anjo, é um robô. E no outro extremo, o ciúme exagerado, desproporcional aos riscos, chegando ao ciúme delirante, onde o ciumento vê ouve coisas que não existem. O ciúme exagerado também não é razoável, ele provoca extremo sofrimento para quem é ciumento e para o parceiro. Também pode constranger, restringir, infernizar a vida do parceiro. Então, por que o ciúme é razoável? Existem teorias que dizem que o ciúme razoável está a serviço da proteção do vínculo amoroso. Como proteção? Existe o ciúme preventivo, aquele que dificulta a pessoa se expor a situações de riscos. Usar roupa muito sensual, ser uma pessoa que dá bola para todo mundo, dá entrada, e conversa e dá corda para pessoas que têm, obviamente, a intenção de seduzi-la, ir a locais que são locais de paquera, locais de sexo, e vai e garante que não tem nenhuma intenção de trair, que é só curiosidade. Pode ser a pessoa não tem, mas chegando lá bebe, acontece isso, fica excitada, aumenta os riscos. Então o ciúme preventivo, ele impede ou dificulta o parceiro ou a parceira de se expor a situações que aumentam os riscos de traição. E existe o ciúme retaliador, são aquelas reações de ciúme que ocorrem após haver alguma traição. Pagar da mesma moeda, terminar o relacionamento, brigar, fazer escândalo. Então é uma espécie de punição, uma revanche que acontece após o ciúme.
essas duas coisas elas impõem um custo a alguém que está que poderia trair ou que já traiu. E então impedir a pessoa de se expor diminui a chance que ela caia em tentação, e puni-la faz com que ela pense duas vezes antes de trair. Então essas duas medidas aumentam as chances de que o relacionamento dure e tenha boa qualidade. Por que o relacionamento tem que durar e ter boa qualidade? Porque antigamente, ou ainda hoje, o relacionamento muitas vezes aparece filhos. E em condições naturais, os filhos demoravam cerca de 11 anos para ter chance de sobreviver sem ajuda. Então, durante muito tempo, tinha que investir no filho, na criação do filho. E era uma tarefa muito grande para um parceiro só. Então, os casais, ou mais gente que ajudavam na criação do filho, aumentava a chance de sobrevivência da criança, e durante longos 11 anos. Então, proteger o vínculo, medidas que ajudam o vínculo a não se desfazer durante esse tempo, ela tem uma grande vantagem, um grande prêmio. Aumenta a chance da criança sobreviver e o casal tem descendência. Então, o casal que tem essas propensões para permanecer junto, para zelar do relacionamento e zelar da cria, tem um grande prêmio, terá descendência. Então, o ciúme é um longo capítulo. E o ciúme, geralmente, ele tem duas raízes. Uma é chamada disposicional e outra é chamada situacional. A disposicional é aquela que vem lá de trás. Então, a criança que foi criada por alguém instável, inconstante, ora estava bem com ela, ora a protegia, ora não, ela fica insegura. Ela sempre tem que ser confirmada, está sempre preocupada com a outra pessoa, se a outra pessoa ainda gosta dela, se a outra pessoa vai ajudá-la. É o ciumento. O ciumento está sempre pensando se vai ser deixado, se a pessoa vai encontrar alguém melhor que ela, se vai abandoná-la, e tem a ver com a autoestima. Então o ciúme tem essa raiz e tem outra situacional. A situacional é essa. Estou numa situação de risco, o parceiro, a parceira vai a locais, usa vestuários, dá bola para pessoas perigosas, sedutores, e que vão querer ficar com ela. Então isso é o atual, o que está acontecendo. E a outra raiz é se a pessoa já tem uma insegurança nessa área de relacionamento amoroso. Quando une as duas coisas, a pessoa é ciumenta, e além disso a situação apresenta riscos, o ciúme vai lá em cima. E é muito sofrido para quem é ciumento, muito sofrido para quem é objeto de ciúme. E para ser razoável, o ciúme não é só sentir ciúme proporcional aos riscos, também se comportar. Existem formas que são inaceitáveis de mostrar o ciúme, chegando a coisas graves como violência e coisa do tipo. Então, o ciúme, para ser razoável, tem que ser proporcional aos riscos nos sentimentos e nos comportamentos. Então, e o ciúme ele tende a diminuir à medida que eu fico seguro do parceiro, que ele me ama, que o relacionamento está durando, que ele não me trai, que ele tem princípios, valores contra trair. Então, esse tipo de acontecimento vai me tornando mais tranquilo, que eu não estou sendo traído, que eu não serei traído. Então, a grande mensagem é essa: o ciúme não é uma reação errada, para ser banida e horrível. Não, o ciúme dentro dos limites, proporcional aos riscos, perfeitamente legítimo. Ok? Então, até a próxima, um abraço.